vocês lembram? O assunto da aula passada, me parece que nós terminamos algumas considerações a respeito do homicídio qualificado na hipótese de feminicídio. Bem como parece-me também que nós falamos sobre as milícias no parágrafo 6º, a milícia privada sob pretexto de serviço de segurança. Me parece que nós demarcamos bem esses assuntos e avançamos para o homicídio culposo, descrito no parágrafo 3º. Estão lembrados? Que nós nos reportamos, fizemos considerações finais a respeito do homicídio culposo e também observamos que a hipótese de homicídio culposo na condução de veículo automotor, o autor desse crime será punido através do Código de Trânsito Brasileiro. Então, não se aplica o Código Penal. Em que hipótese? Na hipótese de crime de homicídio praticado na condução de veículo automotor, aplica-se o artigo 302 do Código Brasileiro de Trânsito. Eu fiz alusão, foi uma alusão ao Instituto do Perdão Judicial, que está descrito no parágrafo 5º do artigo 121. Todavia, antes de falarmos do perdão judicial que se aplica ao homicídio culposo, antes de falarmos sobre o perdão judicial que se aplica ao homicídio culposo, nós vamos fazer alusão ao parágrafo 3º e ao parágrafo 4º. Então, há dois parágrafos que nós vamos ainda fazer uma pequena reflexão antes de explicarmos no Instituto do Perdão Judicial, que é previsto no parágrafo 5º do artigo 121 do Código. Em primeiro, nós explicamos na aula anterior que os crimes culposos são previstos excepcionalmente no Código Penal. E que o Código Penal da República, Código Penal de 1890, não previu crime culposo. E que o Código Penal de 1940, que é o Código Penal vigente, previu o crime culposo. Todavia, em caráter de exceção, excepcionalmente, ao crime culposo. A conclusão que chegamos é que o crime doloso se presume no Código Penal. Todos os crimes são dolosos no Código Penal. Mas, excepcionalmente, a lei previu de forma expressa o crime culposo. Em conclusão, mais uma vez, o dolo é uma noção implícita no Código Penal, ao passo que o crime culposo é uma noção expressa no Código Penal. A culpa significa a inobservância de um cuidado objetivo necessário. A culpa consiste na inobservância de um cuidado objetivo necessário. Isto é, o agir inadvertidamente, o comportamento desidioso, a conduta involuntária, tudo isso compreende-se uma atitude que não reuniu os cuidados necessários, imprescindíveis para o tráfego
social das condutas, na elegante expressão do eminente professor Damásio Evangelista de Jesus. Em regra, os crimes culposos são punidos com sanção penal consideravelmente inferior se comparado aos crimes dolosos. Isto porque o desvalor do crime doloso concentra-se na conduta, bem como em seu desdobramento, qual seja o resultado. Porém, os crimes culposos, o desvalor concentra-se no resultado. Resultado esse lesivo, ofensivo, danoso, todavia, jamais desejado, jamais buscado, jamais tensionado pelo agente. Mas o agente dá ensejo ao resultado, tendo-se em vista o seu agir de forma inadvertida, involuntária, sem o emprego das diligências ordinárias. O tipo penal culposo, estabelece a doutrina, consiste num tipo penal aberto, em que o juiz deverá acomodar os comportamentos e verificar se eles se adequam, se eles se ajustam aos contornos e requisitos do crime culposo. Então, suponha-se que uma pessoa more em uma determinada casa e possua no seu quintal uma piscina. E, a princípio, esta pessoa vigia os seus filhos menores, 3, 4 anos, que estão tomando banho na piscina. E, inadvertidamente, esta pessoa fala ao celular, distraindo-se da vigilância, ocasião em que os filhos se afogam, vindo a óbito. Nessa hipótese, nós temos um crime culposo previsto na altura do parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Isto porque a responsável legal não agiu com as cautelas, com as diligências, com os cuidados necessários. E conquanto não objetivasse o resultado morte, lamentavelmente, esse resultado ocorreu tendo evidentes contornos de um comportamento ou uma conduta culposa. Mas, caríssimos, o parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal estabelece uma causa de aumento de pena. Parágrafo 4º do artigo 121 estabelece causa especial de aumento de pena. É especial por encontrar-se topograficamente na parte especial do Código Penal. E se trata de uma causa de aumento, pois nós temos uma elevação da pena através de uma fração. No parágrafo 4º do artigo 121, expressamente, o legislador estabelece: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Então, somado a pena que o agente será submetido pela prática do homicídio culposo previsto no artigo 121 do parágrafo 3º, nós temos um acréscimo levado a efeito por algumas causas de aumento de pena. Esse acréscimo vai girar em torno de 1/3. Este aumento
deverá ser de 1/3, se incidir as causas estabelecidas no parágrafo 4º do artigo 121. Mas eu gostaria de antecipadamente observar que o parágrafo 4º do artigo 121, cujo nome jurídico é causa de aumento de pena, possui duas partes. A parte do aumento de pena previsto para o homicídio culposo e a mesma fração de aumento de pena prevista para o homicídio doloso. Então, o parágrafo 4º aplica-se ao caput, parágrafo 4º, aplica-se ao caput do artigo 121, bem como ao parágrafo 1º do artigo 121. O parágrafo 1º do artigo 121 cuida-se igualmente de homicídio doloso. Então, esta causa de aumento alcança tanto o caput, o homicídio puro, o homicídio descrito fundamental no artigo 121, como também aplica-se a causa de aumento de pena, a causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 1º do artigo 121. Então, mais uma vez, fazemos a observação. O parágrafo 4º é um parágrafo que se divide em duas partes. A primeira parte diz respeito a causas de aumento de pena estabelecidas para o homicídio culposo, oportunidade em que a pena será aumentada de 1/3, na hipótese de homicídio culposo. Se nós tivermos a ocorrência das causas descritas na primeira parte do parágrafo 4º do artigo 121, teremos uma intensificação na pena. Entretanto, eu devo chamar a atenção que no mesmo parágrafo 4º do artigo 121, há uma causa especial de aumento de pena, no mesmo parágrafo, porém direcionada para o homicídio doloso, conquanto seja a mesma fração, qual seja 1/3, esta causa só se aplica ao homicídio doloso. Tem-se como homicídio doloso o caput do 121, o parágrafo 1º do artigo 121, que retrata o homicídio privilegiado, bem como o parágrafo 2º, que diz respeito ao homicídio qualificado. Então, todas essas hipóteses de homicídio doloso, caput do 121, parágrafo 1º do 121, bem como o parágrafo 2º do 121, que é o homicídio qualificado, pode ser submetido a essa causa especial de aumento de pena, determinada pelo parágrafo 4º do artigo 121. Então, vejamos quais são essas causas. Inicialmente, retratando a causa de aumento que incidirá sobre o homicídio culposo, parágrafo 4º, causa de aumento de 1/3, é a hipótese que o agente não observa a regra técnica de profissão, arte ou ofício. O agente não observa a regra técnica de profissão, arte ou ofício. Observe que o agente, ele possui, nesse caso, expertise. O agente,
ele possui técnica, o agente possui especialidade. Mas por algum motivo de ordem subjetiva, o agente não observa a regra técnica. E esse motivo pode ser externado na forma de um descuido, na forma de uma falta de cuidado, na forma de uma inadvertência. Portanto, trata-se de uma conduta involuntária, não desejada. Mas o agente possui a expertise, possui a qualificação, possui a especialidade. Cuida-se de uma pessoa que possui perícia. Então, não se trata de uma imperícia, porque na imperícia o agente se aventura, vai além da sua expertise. Ao passo que a hipótese do parágrafo 4º é diametralmente oposta. Na hipótese do parágrafo 4º, o agente possui a expertise, possui as credenciais técnicas para a realização do serviço. Todavia, por um comportamento inadvertido, o agente enseja o resultado morte. É o caso, por exemplo, do anestesista, que possui a expertise, mas não realiza a entrevista pré-anestésica. Todos nós sabemos que é dever protocolar do médico anestesista realizar a chamada entrevista pré-anestésica, questionando a pessoa a possibilidade de determinadas alergias, determinadas comorbidades. Face a isso, o agente deve, então, realizar os procedimentos. Mas, no caso em apreço, o agente não seguiu o que determina o regimento ou o regime protocolar, dando ensejo a um choque, a uma septicemia, a uma infecção, ou um choque anestésico, perdão. Nesse caso, o agente, se a vítima vier a óbito em razão do choque anestésico provocado pelo descuido do médico, nós teremos um homicídio culposo, parágrafo 3º do artigo 121, combinado com o parágrafo 4º do artigo 121. Ou seja, o agente vai responder pelo homicídio previsto no parágrafo 3º do artigo 121, todavia acrescentará a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 121, que é fixada em 1/3. Como também é uma hipótese de homicídio culposo que enseja a causa de aumento de pena, o agente deixa de prestar socorro à vítima. Neste caso, o agente involuntariamente provocou a situação. Então, vamos imaginar que o agente esteja num determinado local, inadvertidamente empurre a vítima e a vítima venha cair no chão. E pela situação em que a vítima se encontra, a vítima há consequências dessa queda, em razão da idade da vítima, da sua situação física, já debilitada, já vulnerável, mas o agente não procura diminuir as consequências do seu comportamento descuidado, involuntário. Então, nesse caso, incide a causa de aumento de pena.
como também o agente que deixa de prestar imediato socorro à vítima, perdão, como também o agente que não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Então, o agente provoca a situação extrema e, pura e simplesmente, não presta socorro à vítima, não cuida para diminuir as consequências do seu próprio comportamento ensejador do problema, como também, por temor, foge para evitar ser surpreendido, preso, conduzido em flagrante. Mas compreenda, o agente dá causa involuntariamente à situação. O agente é o protagonista da situação. Se isto for causado na condução de veículo automotor, isto é, o agente na condução de veículo automotor provocou o acidente, porém, não prestou socorro à vítima, não procurou diminuir as consequências do seu comportamento, ou empreendeu fuga para evitar prisão em flagrante. Se o agente, ele deu ensejo ao acidente e agiu da forma descrita, da forma que eu acabei de descrever, porém, isto tudo ocorreu na condução de veículo automotor, esqueça o Código Penal. Ele responderá pelo Código de Trânsito Brasileiro. E no Código de Trânsito Brasileiro, nós teremos essas causas de intensificação de pena. Porém, isto no Código de Trânsito Brasileiro. Compreenderam? Coloquem aí, por favor, um sim ou um ok, para eu saber que eu fui clara, uma clareza de doer os olhos. Exatamente, obrigada. A parte essa observação, eu tenho mais uma. Veja que fazendo essas observações, obrigada, queridos, nós trafegamos pelo Código Penal, todos nós. Nós trafegamos pelo Código Penal. E eu quero aqui, então, fazer uma observação que eu entendo como digna de nota. Nós, estudando o homicídio culposo previsto no Código Penal, acabamos de visitar o Código de Trânsito Brasileiro. E eu queria voltar para o Código Penal, mas não no artigo 121 do Código Penal. E sim, eu gostaria de chamar à baila o artigo 135 do Código Penal. Artigo 135 do Código Penal. O artigo 135 do Código Penal pertence ao elenco dos crimes de periclitação da vida e da saúde. É o capítulo 3 do Código Penal. Crime de periclitação. Periclitação é perigo. E, como ensina o eminente professor Damásio Evangelista de Jesus, em seu brilhante magistério, periclitação é perigo, e perigo é probabilidade de dano. Periclitação é perigo, e perigo é probabilidade de dano. Então, vejamos. O artigo 135 define o crime de omissão de socorro. No particular, o legislador penal erige a necessidade de proteção penal à solidariedade humana. O bem jurídico que o artigo 135 tenciona proteger não é outro, senão a
solidariedade humana. Então, o legislador eleva a categoria de crime a falta, a ausência de solidariedade humana. Esta solidariedade constitui um bem, constitui um valor que o legislador penal tenciona proteger. Então, eu devo fazer a leitura para melhor compreensão. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública, detenção de 6 meses a 1 ano. Observe o seguinte, que no delito de homicídio culposo, o agente protagonizou a ação de forma descuidada, de forma desidiosa, mas o agente foi o protagonista da ação. Involuntariamente, ele deu ensejo ao dano. O mesmo raciocínio, todavia, não se aplica ao crime de omissão de socorro, que não é crime contra a vida, é crime de periclitação, perigo para a vida e para a saúde. No crime de omissão de socorro, o agente não dá causa à situação perigosa. O agente não dá ensejo ao dano. Porém, o agente deixa de agir solidariamente, deixa de prestar o auxílio, deixa de prestar a ajuda. E a lei espera que o agente seja, ao contrário, solidário, que o agente possa prestar um auxílio mútuo para quem encontra-se em situação de perigo. Por isso, o tipo penal do crime de omissão de socorro possui como proteção jurídica a solidariedade humana. Observe que crime é verbo e o verbo é deixar. Deixar de prestar assistência, ajuda, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal. Então, o agente se abstém de ajudar. O agente permanece inerte, podendo auxiliar. Neste caso, não foi ele que protagonizou a ação de perigo, mas ele teve a oportunidade, no contexto, de poder prestar o auxílio e não fez. Por isso ele responde por omissão de socorro, por não ter sido solidário. Mas para responder pela omissão de socorro, não basta apenas atender à lei. Eu tenho de, no caso concreto, efetivamente poder prestar assistência. Porque se eu não puder, eu não pratico crime. E a lei estabelece uma alternativa. Eu posso efetivamente prestar assistência ou, na impossibilidade de prestá-la fisicamente, pessoalmente, a lei criou a alternativa. Eu posso pedir auxílio, posso pedir ajuda à autoridade pública na minha impossibilidade. Então, no delito de homicídio culposo, o agente é o protagonista, dá ensejo involuntariamente à situação jurídica. No crime de omissão de socorro, eu não dou ensejo, mas por não agir solidariamente, eu pratico crime. Na verdade, como muito bem diz, e mais uma vez enaltecendo o professor Damaso,
muito bem afirma, professor Damásio, que a teoria do crime omissivo, porque o artigo 135 retrata o crime omissivo, uma vez que o agente deixa de agir, então cuida-se de uma abstenção de conduta, de uma inércia. A teoria do crime omissivo é a teoria da ação esperada pelo Estado. No crime omissivo, o Estado espera, aguarda, cria uma expectativa que o agente vá agir e ele permanece inerte. Por isso é que ele está suscetível à repressão penal. Todos entenderam? Portanto, são crimes distintos, são crimes diferentes. Ora, vejamos aqui. O parágrafo 4º do homicídio culposo, previsto no parágrafo 3º do artigo 121, também estabelece que o agente, conquanto não preste socorro, não diminua a situação, não diminua as consequências da situação e, por exemplo, fuja com medo de evitar o flagrante. Tudo isso, no caso concreto, o agente pode ter afastada a ilicitude desta conduta. Convenhamos. No caso concreto, o agente pode ter efetivamente fugido e deixado de prestar socorro ou de diminuir as consequências e não fugiu por receio de ser surpreendido em flagrante, mas, por exemplo, porque os populares se reuniram para linchar o agente do crime, o autor do crime. Então, nesse caso, ele pode arguir o estado de necessidade. Perdão, ele pode arguir a legítima defesa. Ele pode arguir a legítima defesa e dizer que ele poderia ajudar a vítima, minorar as consequências e não fugiu por evitar a prisão em flagrante, mas sim para exercer a autotutela, a autopreservação, a legítima defesa. E a legítima defesa é uma causa excludente de ilicitude prevista no artigo 23 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, há um mecanismo para afastar, finalmente, a incidência da antijuridicidade da minha conduta, na hipótese de uma arguição de legítima defesa. Vocês entenderam? Então, eu posso sustentar, posso arguir, posso alegar o instituto da legítima defesa. Não para o crime que eu pratiquei, mas para a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 121. O artigo 135, que é um crime em que o agente se abstém, podendo, de ajudar a vítima, não é um crime impróprio, é um crime omissivo. É um crime omissivo puro. É um crime omissivo puro. Então, na classificação doutrinária, não se trata de crime impróprio. O artigo 135 trata-se de crime omissivo puro. Compreenderam?
Então, nós vamos à última parte do parágrafo 4º do artigo 121. Esta última parte diz respeito a hipóteses de aumento de pena relativas ao homicídio doloso. Hipóteses de aumento de pena aplicáveis, esqueça homicídio culposo. A última parte do parágrafo 4º constitui causa de aumento de pena aplicável ao homicídio doloso. Homicídio doloso, nós voltamos atrás, é o homicídio previsto no caput do artigo 121, que é o homicídio puro, o homicídio simples, o homicídio previsto no tipo fundamental, o homicídio previsto no parágrafo 1º, que é homicídio privilegiado, bem como as hipóteses catalogadas para o homicídio qualificado, que é um homicídio em que a pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Quais são as causas que aumentam a pena desses homicídios? Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 e maior de 60. Então, o Código Penal estabeleceu critérios objetivos para a incidência do aumento de pena quando se tratar de homicídio doloso. A pena necessariamente é aumentada se a vítima for menor de 14 anos. E parece que nós temos que o legislador conduziu em consideração a idade da vítima, a sua maior vulnerabilidade, como também, em se tratando de maior de 60 anos, o Código Penal quis robustecer pessoas que se encontrem a partir dessa faixa etária, protegendo, lançando mão do braço forte do direito penal para colocá-las num patamar de maior segurança, utilizando a técnica da incidência do aumento de pena, conduzindo em consideração, mais uma vez, a situação de vulnerabilidade e fragilidade desta vítima. Então, tem-se aí que a incidência dessas causas de aumento de pena para o homicídio doloso cuida-se de causa de aumento de pena objetiva. Basta provar, e o ônus da prova cabe a quem alega, basta provar, através de certidão de nascimento, que a vítima possuía esta idade para, então, convocar o artigo 121 em seu parágrafo 4º. Caríssimos, finalmente alcançamos o Instituto do Perdão Judicial. Eu devo me adiantar e fazer algumas ponderações que aqui serão colocadas à guisa de premissa. Em regra, e eu devo dizer, em regra, o perdão judicial é previsto para os crimes culposos. Então, em regra, o perdão judicial é previsto para os crimes culposos. Todavia, nós sabemos que lei especial, lei de lavagem de dinheiro, já previu a hipótese de perdão judicial para a prática de crime doloso. Então, não se assombrem se vocês encontrarem hipótese de perdão judicial para crime doloso, porque isto, do ponto de vista da lei, já foi estabelecido na lei anterior, que era a lei de crime de lavagem, de mimetismo,
ou como preferem alguns, branqueamento d'argent, branqueamento de dinheiro. Trata-se de uma lei especial ao Código Penal que estabeleceu mecanismos de repressão à lavagem de dinheiro, mecanismos policiais e mecanismos processuais. Todavia, a par desta observação, segundo a qual, em regra, o Instituto do Perdão Judicial é previsto para os crimes culposos, eu devo dizer que o perdão judicial não se aplica à generalidade dos crimes culposos. Isto é, pode haver a previsão de crime culposo sem necessariamente termos a previsão do Instituto do Perdão Judicial. Então, nos crimes culposos, o perdão judicial é aplicado. Todavia, para ser aplicado, ele tem de ter previsão expressa, o que nos leva a concluir que existem crimes culposos em que não há a previsão da aplicação do perdão judicial. Espero que vocês tenham entendido. E em que consiste o perdão judicial? Que para ser aplicado tem de ter previsão expressa. Então, vamos fazer a leitura do parágrafo 5º do artigo 121. Na hipótese do homicídio culposo, então o perdão judicial, em regra, só é aplicável ao crime culposo. E aqui nós temos o exemplo do homicídio culposo. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, o perdão judicial é um instituto conferido por lei à concessão judicial. Somente o juiz poderá conceder o perdão judicial. Ninguém mais. É competência do juiz. E competência, como nós sabemos, consiste numa faculdade jurídica conferida ao ente através de lei. Neste caso, a lei conferiu ao juiz a faculdade de conceder ou não o Instituto do Perdão Judicial. Depois, eu devo chamar a atenção que, historicamente, este instituto era concedido no bojo da sentença penal condenatória. Portanto, para a concessão do perdão judicial, o juiz teria de condenar o agente e, após, na própria sentença, perdoá-lo. Todavia, esta compreensão foi completamente superada. Hoje, ou atualmente, entende-se que o perdão judicial é o instituto que configura uma causa extintiva de punibilidade. Isto mesmo, o perdão judicial consiste numa causa extintiva de punibilidade, ou seja, uma causa que faz cessar, faz falecer a atividade punitiva, a atividade persecutória do Estado. Então, o perdão judicial é uma causa
um evento, um acontecimento que extingue, que cessa, que falece para o Estado a possibilidade jurídica de aplicar sanção penal. Então, o Estado, em razão desse obstáculo, não poderá exercer, em última análise, o seu magistério punitivo. Então, dentre as causas extintivas de punibilidade, ou seja, causas, situações, eventos que fazem cessar, falecer o poder de punir do Estado. O jus puniendi está o perdão judicial, previsto na altura do artigo 107 do Código Penal, que preceitua. São causas extintivas de punibilidade. São situações reconhecidas pelo próprio Estado como sendo um obstáculo ao exercício da atividade punitiva. Perdão judicial, em conclusão, possui como natureza jurídica já chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, como sendo uma causa extintiva de punibilidade. Então, caros, não se trata mais de sentença condenatória, e sim de sentença extintiva de punibilidade. Ante o perdão judicial, nós não temos propriamente a possibilidade de punir por parte do Estado. É claro que em uma sentença que concede o perdão judicial, sentença essa, extintiva de punibilidade, pense que previamente o juiz aponta a autoria, reconhece a existência do crime, porém, devido às circunstâncias detalhadas pelo parágrafo 5º do artigo 121, o juiz extingue a punibilidade. E que circunstâncias são essas? Quando as consequências do crime culposo, do crime de homicídio culposo, são tão graves para o seu autor que o juiz deve deixar de aplicar a pena. Porque se o juiz aplicasse a pena, esta seria ou volveria para o agente como sendo um ato de violência. É a hipótese em que um pai de família deixa o seu próprio filho em um local fechado, como, por exemplo, o seu próprio veículo, e, portanto, ele provoca, sem querer, um resultado em que a criança venha a falecer por sufocação ou asfixia. A sufocação é uma modalidade de asfixia que consiste no impedimento da função respiratória. Neste caso, conquanto na sentença o juiz reconheça a autoria e a existência do crime, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, porque as consequências, e eu gostaria de assinalar, morais, não são consequências de outra natureza, mas sim morais, para o agente são tão graves que a pena não passaria de um ato de violência contra este cidadão. Então, cuida-se o perdão judicial de uma faculdade conferida ao juiz. Nesta sentença, a autoria é demonstrada, bem como a existência do crime. Porém, o juiz prolata uma sentença que é extintiva de punibilidade. Alguém poderia suscitar esta sentença, poderia ser guerreada por parte do autor do crime, que é o réu. Esta sentença
poderia ser passível de recurso por parte do réu? O réu teria interesse em recorrer dessa sentença? Sim. Imagine ou considere a hipótese em que o réu deseja provar a sua inocência, que o réu deseja, para provar a sua inocência, incursionar no mérito, para demonstrar que ele não foi o autor desse crime, ou, por exemplo, que esse crime não existiu. Vamos imaginar essas hipóteses. Então, nessas hipóteses, eu tenho que assistir ao réu interesse em interpor o recurso que consiste numa via de impugnação legal. Todos entenderam? Então, mesmo que a sentença penal seja extintiva de punibilidade, guarda interesse pelo réu, interesse do réu em interpor o recurso para demonstrar cabalmente a sua inocência e para que não reste nenhum resquício de dúvida em relação à integridade moral do réu. Porém, se ele não obtiver êxito, nós teremos a extinção da punibilidade pela concessão do perdão judicial. As consequências que podem exonerar o autor de um crime da responsabilidade penal não são consequências materiais, e sim consequências morais. Cuida-se de uma dor moral, que é uma dor pujante, que é uma dor que traz consequências para o indivíduo que se encontra numa situação dramática. Então, eu gostaria de me reportar ao artigo 120, anotem, por favor, artigo 120 do Código Penal. O artigo 120 do Código Penal é o último artigo da parte geral do Código Penal. Neste artigo está preceituado o seguinte: a sentença que concede perdão judicial não é estabelecida. A sentença que concede o perdão judicial não é adotada como sendo antecedente. Eu vou ler, porque agora A sentença que concede perdão judicial não é considerada, a expressão é essa, para efeitos de reincidência. A sentença que concede o perdão judicial não é considerada para efeito de reincidência. Muito cuidado. Reincidência não se adivinha. Reincidência não se presume. A reincidência está definida no artigo 63 do Código Penal. A reincidência, inclusive, constitui uma circunstância que agrava a pena do agente. Esta previsão está estabelecida no artigo 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Uma delas é a reincidência. O que é reincidência? Eu devo dizer a vocês que uma pessoa pode ter em prejuízo de si mesma várias passagens policiais. Eu estou me referindo a vários inquéritos policiais. Esta pessoa pode ter em seu prejuízo vários processos criminais, os quais ela responde, como também várias sentenças penais.
a existência por si só de inquérito policial, de processo judicial, bem como de sentença, não conforma a reincidência, pois a reincidência consiste na hipótese em que o agente pratica um novo crime após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória anterior. Artigo 63 do Código Penal. O agente pratica um novo crime após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória anterior. Isto é, para termos a reincidência, primeiro, eu tenho de ter sentença penal condenatória transitada em julgado. Sentença penal condenatória transitada em julgado é o caso julgado. É aquele em que não há possibilidade, pelo menos não inicialmente, do Estado reformular a sentença. Então, a sentença formará um título, que é a razão de ser da condenação. A sentença formará um título. Este título dará ensejo a que esta condenação se transfigure numa execução de pena. Então, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, se o agente praticar um novo crime, tem-se marcadamente a reincidência, que é a contumácia por parte do agente na prática do ilícito penal. A reincidência está determinada no artigo 63 do Código Penal. Então, em conclusão, eu devo dizer que a pessoa pode possuir vários inquéritos policiais, vários processos criminais, várias sentenças penais, e isto não configurar a reincidência. Essa pessoa pode ter sido presa por várias vezes, e eu afirmo a vocês que isto não é reincidência. Reincidência é um conceito técnico e um conceito previsto no artigo 63 do Código Penal. Considera-se reincidente aquele que pratica um novo crime após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas, em se tratando de perdão judicial, o perdão judicial, a sentença que concede o perdão judicial, não é considerada para fins de reincidência. Então, isso significa dizer que o agente que foi favorecido com o perdão judicial após o trânsito desta sentença, que é extintiva de punibilidade, se ele vier a cometer um novo crime, ele não é considerado reincidente por força do artigo 120 do Código Penal, último artigo da parte geral do Código Penal. Então, está aí, certamente, em linhas gerais, o artigo 120 do Código Penal. Artigo 120 do Código Penal. Mas eu gostaria aqui de fazer alusão a esse artigo para que vocês tomem cuidado em raciocinar com a seguinte premissa, que ele só se aplica aos crimes culposos, regra geral, e, é claro, deve estar previsto expressamente. Eu devo, então,
depois de esgotar todas essas ponderações e explicações acerca do delito de homicídio, avançarmos para outro crime, o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Este crime é um crime contra a vida e está no título dos crimes contra a pessoa. Este crime é a primeira observação, não é previsto em lei especial, e eu me refiro na Lei 8.072 de 1990. Este crime não se trata de crime hediondo, portanto, cuida-se de um crime comum. E observar que, do ponto de vista da melhor expressão técnica, consiste numa atecnia chamá-lo ou nominá-lo por crime de suicídio, pois no Brasil, suicídio por si só não constitui crime. Se uma pessoa tenta eliminar a sua própria vida, esta pessoa não é passível de sanção penal no Brasil, como também nos países, principalmente aqueles que são países democráticos, em que já há uma separação entre a Igreja e o Estado. Nesse sentido, é que o nosso Estado, nós sabemos, é laico. Ao contrário, quando uma pessoa tenciona eliminar a sua própria vida, esta pessoa é merecedora de cuidados terapêuticos, medicinais, porque se infere que esta pessoa atravessa um momento difícil que se equipara ou é um momento em que a pessoa padece de uma depressão profunda, necessitando muito mais de uma clínica psiquiatra do que propriamente uma pena. Então, consiste numa atecnia dizer o crime de homicídio. A rigor, o crime é de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Mas nós sabemos, e vale, portanto, essa digressão histórica, que em um momento de obscurantismo, e eu me refiro, evidentemente, à Idade Média, de um certo obscurantismo e da ausência de critérios de razão e de ciência, havia uma crença segundo a qual uma pessoa que tenta se matar ou efetivamente se mata seria merecedora de sanção penal. E se acaso obtivesse êxito, ou seja, conseguisse eliminar e extinguir a própria vida, a pena para essa pessoa seria a privação de sepultura. Privação de sepultura. E nós sabemos, em vista da influência da jurisdição eclesiástica, jurisdição católica, nós sabemos que a privação de sepultura era uma das penas mais temidas na Idade Medieval. Então, se esta pena encontra-se hoje na arqueologia do direito penal, nós não devemos exumá-la, porque certamente se trata de uma pena que viola, portanto, interesses e valores maiores, que é, por exemplo, a liberdade. Embora o suicídio no Brasil não seja crime, nós sabemos que é ilegítimo
do ponto de vista constitucional. O ato suicida não é um ilícito, mas é um ato ilegítimo, se tivermos como parâmetro a Constituição. Porque a Constituição previu, em seu artigo 5º, o direito à vida como sendo direito fundamental. Ora, nós identificamos que o artigo 122 do Código Penal, possui como classificação doutrinária a configuração de ser um crime de conduta múltipla ou variada, Então, dentre a necessidade de memorizarmos a classificação doutrinária, eu diria que essa é uma classificação que muitas vezes vale a pena memorizar, que o crime de induzimento ao suicídio é um crime de ação múltipla, de conduta ou ação múltipla ou variada. Por quê? Porque no mesmo tipo penal nós possuímos mais de um verbo. Nós possuímos 3 verbos. Verbo, gramaticalmente, significa a variação de um comportamento, a variação de uma atitude. E crime é verbo. Crime é conduta, porque o pensamento não delinque. Ou o pensamento, como diziam os italianos, não paga imposto. Por isso mesmo, nós temos no artigo 122 do Código Penal uma situação sui generis, segundo a qual temos mais de uma conduta, mais de um verbo. Por isso, o apelido doutrinário é exatamente crime de conduta variada ou de ação múltipla. Não é apenas o artigo 122 do Código Penal que previu este crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Há outros crimes previstos em leis especiais que também fixaram o crime dentro desse modelo. Por exemplo, na lei de tóxico ou lei antitóxico, o artigo 33, parece-me, da lei de tóxico, previu 18 verbos, 18 condutas. Então, é mais um exemplo, embora raro, de crime de conduta múltipla ou de conteúdo variado. Um crime que possui essa vestimenta, possui uma peculiaridade. Nós não vamos somar a pena de cada conduta. Se o agente, por acaso, praticar 2 ou 3 condutas, a pena vai variar no patamar mínimo, ou seja, na pena mínima e na pena máxima. Apenas o juiz deverá fazer uma intensificação discreta, tendo-se em vista o fato do agente ter praticado mais de uma conduta, o que dá ensejo a considerá-lo como sendo, eu diria, perigoso, como demonstrando menosprezo em relação ao ordenamento jurídico. O juiz pode levar isso em consideração, a fim de recrudescer a sanção penal. Mas isso não significa que para cada conduta eu vá somar a pena. A pena é a mesma. E em se tratando do delito de induzimento ao suicídio, a pena pode variar de 2 a 6 anos de reclusão.
2 a 6 anos de reclusão. Então, estabelecida essas observações, que eu espero vocês tenham efetivamente compreendido, ao fazer a leitura do artigo 121, caput tense, induzir, instigar ou prestar auxílio para que eu faça. Portanto, nós temos 3 verbos: induzir, instigar e prestar. Cada verbo possui um significado. A doutrina explica que na indução o agente não possuía a ideia suicida. Na indução, o agente não possuía a ideia suicida. Não tinha passado pela sua tela mental a ideia suicida. Todavia, o agente dolosamente apresenta a ideia à vítima como solução definitiva para os seus problemas, para as suas questões. Isto é o induzimento. No induzimento, a vítima não possui a ideia suicida, porém o agente apresenta, considera, cogita a ideia suicida. Na instigação, ao contrário, a vítima já possui a ideia suicida, mas o agente reforça, mas o agente robustece. A doutrina do professor Damaso coloca aqui uma expressão não muito usual. O agente acoroçoa, ou seja, o agente reforça, o agente intensifica. Isto porque a vítima já possui efetivamente a ideia. Porém, o agente robustece a ideia suicida. É todo um trabalho de persuasão, todo um trabalho de argumentação, de convencimento. E, por último, o auxílio não é moral, como foi o caso do induzimento e da instigação. O auxílio é material, ou seja, o agente ajuda a vítima. Como assim? Por exemplo, emprestando-lhe a arma de fogo. É uma forma de contribuir, de ajudar a vítima. Então, no induzimento, em resumo, a vítima não possui a ideia suicida e o agente apresenta, tentando persuadir, tentando convencer a vítima. Na hipótese da instigação, a vítima já cogitou a respeito, mas o agente intensifica e robustece a ideia. Por isso, é responsável moral. A sua responsabilidade, ela se perfaz inicialmente, do ponto de vista moral, para figurar como responsabilidade penal. É moral porque não se trata de um auxílio físico material. Ou seja, o agente age persuadindo, convencendo, cooptando a vontade da vítima. Em sendo assim, eis um crime de ação múltipla. A pena não se soma se ele praticar 2 atividades. A pena vai variar do mínimo legal, 2 a 6 anos, e a pena será de reclusão. A pena será de reclusão. A esta altura, vale a seguinte observação. A vítima tem de ser determinada ou determinável. O agente tem de se dirigir a uma vítima individualizada ou a determinadas pessoas que eu posso limitar, que eu posso individualizar. Eu me lembro bem deste caso, porque na época eu era muito nova, mas um líder religioso usou o suicídio, convenceu pessoas a ficarem confinadas nos Estados Unidos
em determinada região e depois convenceu essas pessoas de tirarem a sua própria vida. Era o líder religioso Jim Jones. Inclusive, havia um quadro, eu não sei se em Chicanísio, fazia imitação, né, com este líder religioso, chamava ele de Tim Jones, me parece. Eu não sei se vocês estão lembrados, faz muitos anos isso. Pois é, esse líder religioso convenceu muitas pessoas de que Jim Jones levou muitas pessoas ao suicídio. Se fosse no Brasil, se eu pudesse delimitar a quantidade dessas pessoas em determinado espaço, 100 pessoas, que ele confinasse e induzisse e prestasse auxílio material a essas pessoas para tirarem a sua própria vida ao fundamento de que o fim do mundo está próximo, por exemplo, ele poderia, por exemplo, responder pelo crime previsto no artigo 122. Mas a essa altura, vale aqui uma observação que eu entendo como sendo relevante. Para a configuração do delito de induzimento ao suicídio, o agente participa moral, induzindo ou instigando, ou materialmente da conduta da vítima. Ou seja, é a própria vítima que pratica o comportamento tendente a eliminar a sua própria vida. O agente tão somente auxilia, seja no aspecto moral, persuadindo, cooptando a vontade da vítima, ou no aspecto material. Por exemplo, vamos imaginar que a vítima tencione se matar, jogando-se de um determinado precipício que fica na Chapada Diamantina. O agente, sabendo da intenção da vítima, presta auxílio, levando a vítima até o precipício. Quem se joga é a vítima. O agente não empurra. Porque se o agente empurrar, ele não pratica auxílio ao suicídio. Ele pratica qual crime? Coloquem aí para eu ver. Para que eu possa visualizar. Se o agente empurrar a vítima, ele pratica muito bem, Analice, Otton, todos, Wilson, Brunelli, muito bem. Ele pratica homicídio. Então, cuidado com isto no caso concreto. No induzimento ao suicídio, é a própria vítima estimulada pelo agente que vai eliminar a sua vida. O agente não executa esta conduta. Se ele executar, ele então resvalará para outro tipo penal, qual seja o delito de homicídio. Então, eu tenho de ter vítima determinada. E o agente, é claro, trata-se de um crime doloso. O agente tem de persuadir com esta finalidade, com este objetivo. Tudo bem? Gente, eu estou me sentindo um pouco mal. Não sei se a pressão caiu um pouco por causa do calor. Eu, sinceramente, eu peço licença a vocês para ficar por aqui. Também, a gente já está finalizando mesmo. É quase 8 horas. A atividade no portal está dando erro, é? Eu vou pedir para Márcio dar uma olhadinha, me ajudar a dar uma olhada, e depois eu converso com vocês sobre isso. Certo? É a atividade 2 que está no portal, tá bem? Eu passei a aula toda devagar, falando devagar. Eu falo mais rápido, muito mais rápido.
Então, acho que é o calor mesmo. Por isso, eu peço a vocês para ficar por aqui. Eu vou tentar também enviar. Thaís tem meu telefone, para eu poder tentar enviar essa atividade também via WhatsApp, etc. E tal. A gente vai se comunicando, tá? Eu não estou recebendo nenhuma atividade por e-mail. Vocês vão realizar todas as atividades no portal, a partir da atividade 2. Porém, quem não conseguir fazer essa atividade no portal muito mais tarde, não vai ser agora, eu vou deliberar um e-mail, tá certo? É isso. Coloquem presente aí todos vocês que assistiram a aula, né? Sai o nome de vocês com a presença, tá bem? Deus abençoe vocês, ilumine vocês, ampare. Vou descansar um pouquinho. Um bom feriado para vocês. Estamos juntos, está tudo tranquilo, está tudo bem. Vamos vencer essa fase. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bem? O que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudá-los. Todos vocês. Ó, tô gostando da turma, viu? Tô apaixonadinha pela turma, viu? Que bom. Tô começando a me apaixonar pela turma. Isso é bom, né? Tô gostando de vocês. Certo? Então, se botar óculos, fica assim, um óculos no enxerga, estão escrevendo. Botem presente aí. E quinta-feira que vem, Deus autorizar, estamos aqui, todos juntos, tá? Fiquem tranquilos, boa Páscoa para vocês. Pode falar, Tamires, no WhatsApp comigo, vocês têm meu número, tá bom? Um abraço. Não tem problema, Carlos, não tem problema. Tá certo? Não tem problema, tá bom? Beijo, sinto muita falta de vocês.